Então, hoje eu quero falar sobre duas questões muito importantes de mão esquerda. A primeira tem a ver com a curvatura digital, que eu tratei semana passada também, e a posição do polegar, e depois eu vou falar sobre procedimentos base para realizar os ligados simples, descendentes e ascendentes, tá? Então, algumas coisas foram escritas anos atrás, eu fiz uma revisão desse texto. E começamos com a ideia de que muitas vezes eu pego pessoas que entram e que querem posicionar a mão assim. Uma posição baixa do polegar, o dedo bastante alongado, com pouca curvatura. Agora, nós sabemos que muitas vezes essas posições podem ser utilizadas para tocar acordes. Até aí, não tem menor discussão. Mas depois isso vai começar a impedir o desenvolvimento da técnica da mão esquerda, tá? Então, basicamente, o que a gente vai colocar aqui é que a gente quer um posicionamento mais alto do que baixo do polegar. Agora, repara que eu fazendo isso de lado, na medida que eu vou subindo o polegar, meus dedos estão ficando mais curvos. O ângulo não é o ideal, mas vocês estão vendo pelo menos o meu indicador, meu dedo 1, fazendo a curvatura ficar muito mais pronunciada no momento em que eu estou subindo o braço. Quais são algumas vantagens dessa curvatura digital majorada? Primeiro, a gente vai apertar menos com os dedos. Ou seja, você aperta menos nessa situação do que nessa. Depois, você vai ter maior independência transversal. Sabendo que muitas vezes a gente vai querer ajudar os dedos a atravessar as cordas usando o braço, ainda assim vai ter situações onde nós temos que fazer separações, e quanto mais eu estiver nessa posição, mais democracia eu estou permitindo ao acesso digital. Ou seja, quando eu estou assim, acaba que para chegar o dedo 4 numa corda grave, eu vou ter que mexer toda a mão. Às vezes isso não é interessante, às vezes eu tenho que conseguir fazer a coisa só em termos digitais. Então, novamente, a curvatura majorada, ou seja, o polegar mais alto, ajuda isso. Maior leveza nos saltos. O ângulo não é bom. Quanto mais eu fico abaixado, a tendência é realmente ter uma pisada imprecisa, difusa. E, finalmente, maior facilidade na execução dos ligados, tanto descendentes quanto ascendentes. Muito bem. Agora, nós temos uma outra razão para aumentar a curvatura digital, que é, quando o meu dedo está curvo, ele não vai querer sair muito. Então, vamos fazer uma experiência. Se eu colocar a minha mão esquerda espalmada, com os dedos alongados e próximos uns aos outros, e tentar levantar só um pouquinho o dedo, porque eficiência tem a ver com isso, levantar um pouco. Eu tenho uma certa dificuldade de controlar o quanto levanto o dedo, eu tenho que prestar muita atenção. Porém, se eu curvar o dedo, ele acaba ficando muito perto do limite do movimento extensor. Vamos lembrar dois termos muito simples aqui. Extensor é para fora, flexor é para dentro. Então, se eu estou curvo, eu estou muito próximo ao freio muscular daquele músculo, tendão, grupo, etc. Que significa que, então, eu tenho uma natural eficiência que é baseada nessa curvatura. Agora, com tudo isso, o polegar mais alto e o dedo mais curvo, eu estou chegando cada vez mais à ideia de estar com o dedo perto de 90 graus. Agora, isso é impossível para o dedo 1 e o dedo 4. Eles acabam pegando uma angulação que não tem como fugir dela. Mas o dedo 2 e 3 podem ficar bem próximos aos 90 graus. Muito bem. Aqui estamos virando o roteiro. E agora nós vamos falar dos ligados descendentes. Agora, é engraçado, né? Por que eu estou começando ligado descendente? Eu até pergunto sobre isso.
acaba que quando eu estava começando minha trajetória no violão clássico, eu achava o ligado descendente mais difícil que o ascendente. E agora, eu acho que o ligado ascendente acaba sendo mais complicado para você conseguir uma sonoridade bem feita do que o descendente. Por quê? Bem, repara que o ascendente ele depende de um movimento que basicamente vai ser produzido pela percussão e a velocidade do movimento do dedo que vai fazer aquele movimento percussivo para fazer. Já o descendente é uma ação de pinça que é muito mais eficaz na produção de vibração na corda. O problema para muitas pessoas, novamente, é a mão baixa, o dedo curvo. Mas vamos seguir o roteiro. Então, a ideia aqui é que a gente vai precisar prestar muita atenção no fato da natureza acústica do instrumento. Ou seja, numa guitarra, se eu fizer um ligado descendente assim, funciona perfeitamente bem. Eu não fiz nada, eu não fiz nenhuma ação de pinça, eu só levantei o dedo. Porque a amplificação e a natureza da corda e o braço, todos esses fatores vão fazer com que esse ligado resulte. Tá? Geralmente a gente está tendo que adequar a pressão que a gente está usando na mão direita, seja com o plectro ou o dedo, com a mão esquerda. Mas no violão isso não funciona. Então a gente quer fazer alguma espécie de movimento como se fosse um apoiando para baixo. Agora, repara uma coisa, quando eu estou fazendo o ligado descendente, eu tenho um momento em que o dedo começa a sentir uma resistência da corda. Você está vendo que eu estou mexendo o dedo 3. Aí você consegue ver aqui como a corda está mexendo, a sexta corda, ó. Tá vendo? Então, a partir desse momento que eu estou sentindo essa resistência, eu vou querer fazer um ataque impulsivo que talvez tivesse uma semelhança com esse tipo de ação. O vídeo está parado só para você, eu acho, Richard. Tá? Correto? Para mim tá bom. Aqui, não tá. Desculpa. Então, para isso acontecer com uma certa facilidade, então a gente vai ter que realmente investir nessa questão da mão alta, da angulação correta dos dedos. Agora, tem uma outra coisa, porque se eu puxar o dedo 3 e puxar o dedo 1 junto, não vai dar certo. Ou seja, o dedo 1 acaba tendo que ser aqui um dedo âncora. Agora, querendo ou não querendo, é uma questão de ou você está fazendo algum movimento algo contrário com esse dedo, é muito menor do que isso. É uma coisa que você sente quase a nível muscular. Ou você está fazendo alguma outra coisa, ancorando um pouco mais o dedo, mas alguma coisa tem que ser feita para que os dois dedos não puxem juntos. Agora, repara uma coisa, nós temos situações em que é mais difícil e situações que são mais fáceis. Eu estou usando fácil. Agora, o que seria difícil? Obviamente o 4-3, porque aqui estão os dedos fracos, entre aspas, da mão. Olha só, tá vendo o meu dedo 2? Por que ele está fazendo essa ação? Óbvio, ele está fazendo essa ação por quê? Porque eu estou realmente fazendo aquela coisa de quase sensação muscular do 3 fixar ou segurar ou ir um pouquinho para fora e o 2 está acompanhando por simpatia este movimento. E não tem nada de errado com esse movimento porque a curvatura do 2 ainda está bastante mantido. E repara que também meu polegar lá atrás é uma coisa que a gente não pode frisar o suficiente. O dedo 2 lá atrás
desculpa, o polegar lá atrás está bastante relaxado. Então, uma maneira que a gente pode treinar essa situação difícil do dedo âncora com as formas mais complexas seria treinar ligados com uma dinâmica muito pequena, digamos o mais piano possível. Aí você está reduzindo todas as tensões da mão direita e da mão esquerda. Por exemplo, obviamente eu não vou querer tocar assim o tempo inteiro, mas eu estou fazendo isso para poder realmente reduzir todas as pressões e as tensões, para eu conseguir chegar no ponto exato de que é necessário para começar a tocar um pouco mais forte e não ter coisas indesejáveis acontecendo com os ligados. Agora, mais uma coisa. O ligado simples, básico, é uma espécie de apoiando. Então, ele vai trabalhar no braço do instrumento, no espelho do violão, 90 graus, ou seja, ele vai parar na corda vizinha. Então, nós temos um outro tipo de movimento que para na corda vizinha, que é, obviamente, o apoiando. Agora, o importante lembrar é que assim que ele encostou naquela corda vizinha, ele não pode estar mais tenso, ele tem que estar completamente relaxado. Ou seja, existe uma tensão para fazer um ligado X, mínimo possível, mas existe. Chegou na outra corda, para. É a mesma coisa que apoiando. As pessoas apoiam e aí continuam pressionando a corda de baixo muito depois do necessário. Isso só atrapalha a mão. Então, este é o primeiro modelo de ligado que a gente tem que treinar. Colocar um pouco diferente na corda solta, na primeira corda. E eu estou parando na outra corda, mas imediatamente o dedo está levantando. E agora tem uma última coisa aqui. Esse exercício que eu estou usando é baseado nos ligados simples de Carlevaro. E é importante lembrar que os dois dedos não podem levantar juntos. Ligado, finalizado. 3 levanta, se coloca na outra corda. Faz o som. E aí o 1 levanta. Senão a gente vai ter esse efeito sonoro. E aí o legato foi para a cucuia. Então é a ação de andar, é a ação do movimento da mão direita. Um dedo vai, o outro fica. Tá? Isso não tem discussão. Eu vejo tantas pessoas ainda, eu já falei isso muitas vezes, e eles continuam levantando os dois dedos ao mesmo tempo. Isso não funciona, gente. Isso não funciona. Tá? Muito bem. Agora vamos falar do ligado ascendente. Vamos lembrar uma coisa aqui, ó. Nós temos os exercícios de técnicas compostas, que eu expliquei um pouquinho na semana passada, e diga-se de passagem, eu estou fazendo aquele exercício que é diabolicamente difícil, mas é muito bom para treinar a independência mental e digital. E nós temos os exercícios simples, como, por exemplo, este de ligados. Vou aumentar aqui o ventilador. Agora nós vamos para o ascendente. No ascendente, o que nós precisamos? Nós precisamos martelar. Agora, repara uma coisa. Eu estou aqui com a mão direita fora e vocês estão vendo que a possibilidade existe de eu produzir um som só pela ação do dedo da mão esquerda. Muito bem. Como é que este som é produzido? Nós teríamos, então, 3 possibilidades. Eu posso estar pensando com força, fazendo pressão com o dedo. Eu posso estar pensando com velocidade, ou seja, um ataque de velocidade. E, finalmente, eu posso estar pensando com peso. Alguém gostaria de opinar sobre qual ou quais desses estão sendo utilizados? Não é uma pergunta retórica. Vamos lá, alguém fala.
É velocidade e o ataque, né? Ataque e velocidade é a mesma coisa. Velocidade e... Tá, então velocidade e o peso. Obrigado. Muito bem. E o peso Então, do dedo. velocidade e peso. Agora, para termos peso, o que é necessário acontecer com a curvatura, com a formação do dedo, enquanto está acontecendo o movimento? O dedo pode fazer isto, ou ele tem que ficar em uma única curvatura? Tem que fixar, né, as duas primeiras falanges. Então, repara, a ideia de mais massa, né, no movimento. A ideia de fixação, então, não é uma ideia necessariamente muito tensa. Fixar significa, aqui, nesse caso, manter a curvatura. Porque o que acontece se eu mudar a curvatura? Eu perco todo o peso, ou seja, a fixação é necessária para que o dedo haja como um conjunto único e o peso do próprio dedo, que a maior parte é aqui na falange entre a proximal e a medial, essa falange maior, esteja sendo... Então, repara uma coisa, gente. Se alguém aqui já martelou um prego, vocês percebem a diferença entre você martelar um prego usando muita força e quando você consegue aquele jeito que você joga o peso do martelo com velocidade e ele funciona de uma forma muito mais eficiente. Isto é exatamente o que deve acontecer no ligado ascendente. Agora, vamos falar de um problema absurdo que ninguém percebe. Nesse movimento do ligado ascendente, ainda usando o dedo 1 e 3 como exemplo, como modelo, eu tenho duas fases do movimento. Eu tenho a fase extensora para fora e flexora para dentro. Qual é o problema que as pessoas têm? Eles não separam as duas fases. Ou seja, é como se fosse tudo junto. E com isso, acaba não focando. Pior, eu vejo muito isso. Ó. A pessoa vai fazer o ligado, e antes de fazer o ligado, eu estou aqui pronto, toquei o 1, a pessoa faz isso, quica para fora. Agora, isso não é um procedimento muito inteligente. Porque eu tenho que mirar esse dedo com a curvatura mantida, e ele tem que bater num lugar muito preciso. E se eu estou fazendo isto antes, é muito difícil isso acontecer. Novamente, a gente está sempre falando sobre essa coisa da curvatura necessária. A curvatura necessária, tá? Então, o que a gente faz? A gente treina a separação das fases. Ou seja, você toca um som, você levanta o dedo, e a pergunta de quanto levanta é uma pergunta muito pertinente. Pode ser 2 centímetros, pode ser um pouquinho mais, não pode ser isso. Mas, às vezes, para a mão ser relaxada, a gente não precisa fixar isso, mas em algum momento você vai ter que parar o dedo. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, agora que eu estou com o dedo parado, não está mais saindo, agora eu ataco para dentro. De novo. Agora vai mais uma terceira coisa. Não somente isso que está acontecendo de separar as fases, e isto é a maneira de estudar ligado ascendente simples. É começar sempre separando as fases. Repare que eu estou fazendo essa coisa com o meu braço, na medida que eu passei para cá. Não somente isso, o que eu estava dizendo, eu esqueci. Mas eu tenho que agora transferir o peso do dedo 2, no caso aqui, para o dedo 4. Ou seja, o 2 tem que atacar para fora na mesma velocidade que o 4 entrou. Por quê? O que acontece se eu deixar o dedo inicial do ligado ascendente? Primeiro, a mão fica um pouco mais travada, porque está fazendo pressão desnecessária. Segundo, a ideia de transferência de peso de um dedo para o outro é muito bom para a mão, para a independência.
3, você acaba usando menos força. Em toda a mão. Para o dedo, que vai fazer o ligado, e quando você atacar, o outro dedo levanta. Então, aqui são as minhas breves instruções a respeito dos ligados ascendentes e descendentes. Lembrem que tudo pode e deve ser ligado diretamente à postura. Mas não tem como. Não tem como. A gente precisa realmente entender que tudo está junto. Se a pessoa mantém a mão muito, muito alongada, muito para baixo, algumas coisas vão funcionar e outras menos. E então o problema que a gente tem que perguntar é quanto grau de movimentação desnecessária é aceitável na execução. Bem, geralmente, quando vocês veem as pessoas que tocam com grande perfeição, vocês vão ver que eles estão restringindo os movimentos desnecessários. E por isso, aquele comentário no início da explanação, de como uma mão muito alongada pode corromper o desenvolvimento técnico da mão esquerda, tá? Então aí vai esse vídeo sobre ligados, e agora, para não ter que fazer coisas que eu não sei fazer, eu vou emendar no outro segmento dessa aula, que vai ser uma resenha, uma pequena análise do nosso americano, que eu estou envergonhado de dizer que ele nunca dá o nome inteiro quando ele faz os vídeos. Eu já vi uns 4 vídeos dele de ontem para hoje. E tudo aqui, hi, I'm Nathan. Que maravilha. Eu ainda não descobri o sobrenome dele. Mas, então, vamos dar uma olhada aqui. E aqui está o dito cujo. Então, desculpa. Opa, fazer o share screen. Aí está ele. Muito bem. Então, ele começa esse vídeo que tem 8 minutos e 50, mas o cara fala, primeiro, bastante bem, e segundo, ele tem muito conteúdo, então eu passei os 30 a 40 minutos transferindo o que eu considerava os pontos principais dele. Eu fiz um arquivo que eu vou mandar para vocês depois, tá? Então, ele começa basicamente falando o seguinte: existe uma modalidade de montanhismo chamado free solo. Free solo, que significa solo livre, é uma modalidade de montanhismo onde os caras malucos vão subindo essas montanhas sem cordas. Ou se caiu, babau. Literalmente. Então, tem um cara que é muito dotado, ele é bem longilíneo, muito magrinho, muito talentoso, e há mais ou menos uns 15, 20 anos, ele está treinando para fazer uma subida de a face rochosa de uma montanha chamada El Capitan, que fica no norte da Califórnia. Muito famoso, porque é uma rocha tipo tão íngreme quanto o Corcovado, só que o Corcovado são 700 e não sei quantos metros, mas não é só não é altura, não é só pedra, tem também a subida inicial de mata. Enquanto que o Capitã são 910 metros de pedra pura, quase perpendicular. Ou seja, o cara é maluco, tá? E aí, basicamente, o Nathan, nosso amigo aqui, ele está dizendo, bem, o que aconteceria se o violonista estudasse violão do mesmo jeito que um montanhista nessa situação, onde um erro acabaria com, provavelmente, a sua morte. Aí disse, então seria uma situação muito, muito, muito diferente. Então, eu isolei alguns lugares, tá? Que nós vamos ouvir 1 minuto, 1 minuto e meio em inglês, e depois eu vou explicar o que está sendo dito em português, e vocês depois vão receber o texto, tá? Vamos lá de novo. Então, vamos lá para 2 minutos, quando ele começa a falar dos tópicos importantes. In my own guitar practice over the last... Agora vai.
treat mistakes with gravity. And yes, 100% pun intended there, but in general, we don't treat mistakes with enough seriousness in our practice. Yes, we know mistakes are bad, and yes, we try to avoid them, and if a mistake does happen, we try to fix it, but we often get in this really lazy cycle of make a mistake, fix it. Make a mistake again, fix it again, and you're not really making any progress there. If you want to be able to play something perfectly, you've got to start playing it perfectly, meaning stop making mistakes. That's where this life or death mentality comes into play. If a mistake meant certain death, how would you practice differently? You would slow down, you would simplify and isolate tricky sections, you would be strategic and plan out every movement, and you would maintain this vigilant level of focus and not take a single repetition for granted. That is how you stop the mistakes and you start to see real progress. That also means that you wouldn't speed up right away and figuratively take off your ropes just because you played something correctly once or twice. How many times do you think Alex Honnold rehearsed his climb of El Capitan with ropes before free soloing it? He practiced that climb over and over across the span of 10 years, completing the climb about 50 times with ropes before attempting it without. Ok, estamos aqui de volta e agora eu vou explicar em português o que foi dito, tá? Ele começa então a falar sobre o tópico de tratar os erros com grande seriedade. Ele faz até um trocadilho com gravidade, fazendo um trocadilho com o cara montanhista, que se a gravidade ficar contra ele, o cara vai morrer, vai cair e morrer. Então, tratar os erros seriamente para esse Nathan significa que a gente não estuda corretamente, porque a gente vai entrar em ciclos, às vezes preguiçosos, ou até automáticos, talvez seria uma palavra mais eficaz, onde nós simplesmente estudamos, fazemos um erro, corrigimos, aí fazemos outro erro, aí corrigimos, e por aí vai. Sempre esse ciclo de ficar fazendo erros e corrigindo. Muito bem. Então, para tocar perfeitamente, nós temos que parar de errar, ponto final. Essa foi, na realidade, essa é a técnica metodológica dos hebreus, que foram, desde sempre, alguns dos mais limpos violonistas que o mundo já viu. Eu, por exemplo, eu não lembro ter visto os hebreus fazerem um erro. Era uma coisa impressionante. Para aquela época, então, desculpa, não tinha nada parecido. Tá? Então, objetivos de metodologia que acontece em 2 minutos e 48 segundos do vídeo. Estudar mais lentamente. Nós sabemos que isso é chato. Porque para estudar mais lentamente, a pessoa tem que estar motivada para fazer isso. Simplificar e isolar os trechos mais difíceis. Bem, isolar os trechos mais difíceis é análise técnica, a caixinha, que eu já falei muitas vezes. Simplificar é a criação de gestos, onde você para uma mão da outra. Isso é uma possível explicação, tem outras. Planejar todos os movimentos muito cuidadosamente. E aí você vê que esse montanhista, que subiu 50 vezes aquele El Capitan com cordas, ele conseguia, em 910 metros, dizer que naquele trecho de 4 metros ele vai fazer isso com o pé direito, aquilo com o pé esquerdo, aquele saltinho com a mão esquerda e por aí vai. Ele tem tudo isso na ponta da língua. É bem mecanicista essa visão. Ele só quer saber da limpeza. Mas também, em termos técnicos, não está errado. Agora, talvez o mais difícil em tudo isso é que vocês têm que estar com um foco muito vigilante o tempo inteiro enquanto você está fazendo isso. E isso é uma coisa que custa. Ou seja, às vezes seria interessante a pessoa colocar o objetivo de estudar o trecho X em um período bem curto, 10 minutos, e depois parar um pouquinho para relaxar. Porque, na realidade, esse ciclo de faz erro, conserta erro,
é muito associado também à ideia da pessoa que estuda, 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 e daqui a pouco não está muito estudando, e sim, como eu gosto de falar, está espalhando a sujeira pelo chão, está varrando a sujeira de um lado do chão para o outro lado do chão. E, finalmente, o mais difícil para todos nós. Nós temos que conseguir não aumentar a velocidade prematuramente, tá? Isso é, todo mundo tem esse problema, eu tenho esse problema. Eu estou aqui tentando trabalhar uma sonata escarlate, que é uma das mais difíceis, só escala. Só para você ter uma noção, essa escala já começa uma escala de 72 notas em velocidade. E eu estou procurando tocar isso na faixa de 110, 112, 116. Entendeu? Então, é impressionante como eu preciso... Sim, é o K239. Eu preciso manter um foco muito vigilante o tempo inteiro. E se eu não tiver com saco, melhor nem estudar a peça. Tá? E, finalmente, ele coloca, nós precisamos aumentar a segurança antes de aumentar a velocidade. Não adianta dizer, toquei uma vez limpo, vou subir o metrônomo. Isso é mesmo uma coisa que foi colocado o ano passado, quando eu mostrei a metodologia do Capo, que é uma coisa assim absurda. Ele vai e volta com o metrônomo. Agora, vamos continuar ouvindo o vídeo dele, porque ele tenta se dirigir às outras coisas. Eu não sei se ele conseguiu responder tudo, mas ele foi bastante bem. Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar aqui sobre conhecer a música profundamente. Knowing your music deeply in the context of Desculpa, eu esqueci. Já sei. Share screen. Mindset really mean. One of the things that really stuck with me from this documentary was how intimately Alex Honnold knew every single step of his route up the cliff. With the stakes being so high, he couldn't leave anything up to chance, and so he memorized and could recite every movement of his climb, and he kept a climbing journal to document each of these steps as well. So this attention to detail and dedication to preparation really inspired me. If you start applying that same dedication in the music that you play, imagine the confidence that it's going to give you in your performances. So start prioritizing deep memory of the pieces in your practice so that you can recall every movement and every finger placement, even without a guitar in your hand. This goes so far beyond just simple muscle memory, and it's so much more reliable. Continuing with the life or death analogy, when the pressure's on, you wouldn't put your life in the hands of your fickle muscle memory because that's the first thing that falls apart. But knowing your music at a deep intellectual level, that's something that you can rely on when the stakes are high. Let's tie this all together with the third element of... Muito bem. Então, bastante síntese aqui. É preciso ter uma atenção muito forte aos detalhes. Agora, repara, em nenhum momento ele falou sobre análise musical, em nenhum momento ele falou sobre harmonia, porque os níveis que nós podemos conhecer obras não são baseadas somente nos movimentos que fazemos com ambas as mãos. Então, isso me chamou a atenção, mas eu acho que isso tem a ver também com o tipo de plateia a quem ele está se dirigindo. Ele quer uma plateia mais extensa, então ele não vai estar falando, eu acho, certas coisas de uma forma muito específica, porque ele não quer afastar esse público, entre aspas, um pouco mais leigo. Então, atenção muito grande aos detalhes vai gerar grande confiança na hora da performance. Isso é verdade. A memória profunda, ele só lembrou a questão de memória muscular. E ele disse, mas você não pode depender somente da memória muscular. Foi um lugar que ele, digamos, falhou um pouquinho.
Alguém aqui gostaria de me lembrar quais outros tipos de memória nós temos na performance musical? Vai, Memória Gabriel. formal? Como? Memória da estrutura da peça, assim, formal? Memória formal, eu prefiro memória analítica, porque eu estou sempre me remetendo para a ideia de análise musical. E vem cá, e outro tipo de memória? E não tem aquela peça, às vezes, que você tira de ouvido, você tocou anos e anos e anos atrás, você tira meio de ouvido. Que memória é aquela? Auditiva, né? Isso, memória auditiva. Entendeu? Então, querendo ou não querendo, a gente acaba ficando entre mais ou menos esses três tipos de memória. Nós, violonistas, sendo que regentes de orquestra, muitas vezes vão também estar trabalhando na memória visual da partitura, porque eles às vezes estão lidando com 15 ou 20 instrumentos, tipos de instrumentos diferentes. Então, o cara tem que saber onde está aquele trecho, aquele instrumento que está entrando naquele momento, na partitura. Ele não pode ficar procurando. Então, ele decora também visualmente. Agora, memória muscular, nós temos que treinar, porque senão a gente não vai conseguir fazer nada. A memória auditiva é interessante, talvez, do ponto de vista da expressão. Se você está bem claro o que você quer. Por exemplo, antes de começar a tocar, você tem uma ideia, uma noção muito clara de o andamento inicial, porque você está com aquele som dentro da sua cabeça. É uma coisa muito importante fazer, e às vezes as pessoas ficam muito nervosas, esquecem de fazer e começam rapidamente, e geralmente se dão muito mal por causa disso. Agora, eu acho que a memória analítica acaba sendo, para mim, muito importante, porque acaba fazendo com que eu consiga tentar relacionar os trechos das músicas. Ou seja, a Sonata Escarlate começa com isso, depois tem aquilo, depois tem aquele outro, depois tem aquele outro, e por aí vai. Então, como é que eu vou tratar esse tema, como é que eu vou tratar aquele tema, e por aí vai. Isso tem muito a ver com a memória analítica, embora que também com memória muscular e memória auditiva também. Vamos agora retornar para o nosso palestrante. Share screen. This free solo mindset, take joy in the pursuit of excellence. None of this works without this third piece, because you might be feeling overwhelmed at the high level of focus and dedication that this mindset is calling for. So that's why you need to focus on and practice this third piece. Take joy in the pursuit of excellence. Watching the dedication that Alex Honnold showed in honing his craft and truly pursuing excellence in every aspect of his process got me excited to push my own limits and to try to hold myself to that same standard. Don't just take joy in how beautiful the music sounds, because it's not always going to sound beautiful. And don't just enjoy how the music makes you feel, because you're not always going to feel that great. And don't just take joy in the end product, because the end product is something that you're always chasing. So enjoy the process and find satisfaction in holding yourself to a high standard of excellence every step of the way. That alone can be so rewarding in its own right. Let's wrap up with a disclaimer. Então, o problema aqui é exatamente uma coisa que a gente fica olhando. Eu sempre uso uma analogia de uma pessoa que eu conheci, que eu não vou dizer o nome, e essa pessoa ganhou concursos muito importantes, tá? E depois não virou um violonista profissional, porque no fundo parecia que o objetivo era ganhar o concurso e não fazer arte. Essa é a minha leitura, eu posso estar errado. Mas eu acho que o problema às vezes acaba sendo isso, que a gente começa a esquecer que o processo de estudar violão deveria ser naturalmente prazeroso. É muito, muito, muito difícil, às vezes, a gente ouvir isso em momentos como a gente está vivendo agora, eu sei disso. Mas também é verdade. Então, obviamente, quando a pessoa tem outras dificuldades na vida, alguns desses comentários não vão valer da mesma forma, porque não podem. Tudo é contexto. Mas, ao mesmo tempo, é isso, nós temos que gostar do processo de tocar violão. Então,
para manter essa satisfação com a ideia de pegar o instrumento, e lembra que às vezes as pessoas começam já, puxa, mas o Nicholas e o Nathan, eles estão falando que eu tenho que estar focado assim 100% o tempo inteiro, e às vezes isso dá um certo estresse, mas como é que faz isso? Tá? Mas ao mesmo tempo ele coloca uma coisa muito bem. O que acontece? Um dia a música soa lindamente, isso já aconteceu com todo mundo, mas não acontece sempre. Às vezes, um dia, a música fez a gente sentir uma coisa maravilhosa, mas isso não acontece sempre. Então, se você depende desses fatores externos ao processo do estudo, para você ficar motivado, então você não vai estar motivado de uma forma orgânica. Ou seja, o resultado vai ser você não vai estudar bem. Tá? E a história do produto final também é aquilo. Eu quero ganhar aquele concurso. Aí a pessoa ganha o concurso e não sabe mais o que fazer. Tá certo? Tem gente, às vezes, que gosta de fazer competição. Até entendo. Eu nunca fui uma pessoa assim, nunca me dei muito bem em concurso. Tá? Então, essa busca de perfeição, isso relaciona também com a ideia do produto final, porque não existe perfeição na arte. Ou seja, eu posso tocar uma peça perfeitamente bem, agora, de uma forma que eu digo, puxa, eu gostei. Mas daqui a 10 anos, será que eu vou estar querendo tocar exatamente do mesmo jeito que eu estou tocando agora? Será que minha visão não terá mudado alguma coisa? Então, o crescimento da pessoa, do músico, como é que fica? Entendeu? Acaba que, então, nós temos que gostar do processo de estudar. Acaba que isso é uma coisa central e vital para isso que a gente pretende fazer. Sei lá, acaba que às vezes a gente não sente, mas muitas vezes a gente sente. E às vezes quando a gente se convence a focar e a estudar muito bem, mesmo quando a gente acorda num dia que não está lá grandes coisas, e depois de uma hora e meia, a gente começa a sentir que está indo bem o estudo, isso dá um gás, isso dá um ganho emocional para tudo. Então acaba que é uma coisa em espiral aqui, que às vezes o processo de gostar de estudo pode fazer você ficar mais bem-humorado, mais eficaz e se sentir melhor, inclusive em meio à pandemia. Tá? E agora a última coisa que eu destaquei do vídeo do Nathan. Here, all this in moderation. Again, I know this mindset can seem overwhelming, and I actually don't recommend practicing like this all the time, if only for the sake of balance. We need those times where we can shut off our minds and just enjoy the music, not worry about if we're making mistakes or if we're progressing or not. I definitely don't practice like this all the time, but this is something that we can use in moderation to really ramp up our focus and to push ourselves to new heights as guitarists. Another aspect of this balance is that we need to learn to not fear mistakes. So if we're always treating mistakes like a matter of life or death, when we inevitably do make a mistake in a performance, it's going to wreck us. So we need to develop two separate mindsets for practicing and for performing. So treat mistakes with gravity in practice and grace in performance. I hope this mindset challenges you. Então, aqui então estamos no final, onde ele diz, tudo bem, eu faço isso, mas se eu fizer isso o tempo inteiro, sem exceção, eu vou ficar desequilibrado. E é verdade, acabo virando uma coisa obsessiva. Lembra uma coisa, isso não significa então que a pessoa vai relaxar 80% do tempo e focar 20%. Não é isso que está sendo dito. Acaba que, então, a gente está relaxando, fazendo uma coisa prazerosa, tocando entre amigos, ou outra coisa, e não está prestando a mesma atenção aos erros cometidos, ou se o fato de a gente está mantendo contato com o instrumento e não estamos buscando uma progressão, uma evolução, tá?
Mas ele termina um comentário muito importante, que nós temos que ter dois enfoques mentais distintos. Eu estou usando enfoque mental para traduzir a palavra mindset. É exatamente a mesma coisa. O que a gente está pensando naquela hora? Então, quando você estuda, você tem que tratar o erro muito seriamente. Mas quando você está tocando, você não pode dedicar atenção ao erro durante a performance. Porque, primeiro, você vai acabar se quebrando todo pensando no erro que acabou de acontecer e não focando na música que você está tocando para outras pessoas. Agora, significa que a gente vai ignorar perpetuamente o erro da performance? Não. Significa que depois da performance, nós vamos relembrar aquele erro e sim, aí trabalhar. Mas ele está colocando muito claramente, e sim, isso é muito claro, você tem que ter uma maneira de pensar no estudo sério e outra maneira de pensar na performance, tá? Então, eu achei que ele tinha algumas coisas inconsistentes, mas em termos gerais, esse cara ele tende a ter um conteúdo bastante bem feito. E eu vi agora, prestando atenção no vídeo pela terceira, quarta vez, que ele faz algumas emendas, né? Esse vídeo não é uma coisa sequencial, ele emendou 3 ou 4 ou 5 trechos. Agora, gostaria de vocês comentarem um pouquinho sobre essa segunda parte da aula. Sou obrigado, não precisa comentar, sou obrigado, tem que ler o texto que eu vou mandar para vocês e estudar. Mas vai lá, vou começar pela ordem que está na minha visão aqui. Richard, fala aí, o que você está achando do cara? O que você tira disso? Eu achei muito parecido com a sua própria metodologia de estudos. Não tem grandes diferenças. A diferença que eu vi é que na sua metodologia está melhor detalhado do que no vídeo, né? Você Por explica necessidade, né? Ele está como falando para um dividir em público grandes pequeno. sessões, depois... com certeza. Mas, por outro lado, ele vendeu muito bem essa metodologia, né? Colocando essa palavra mindset que está na moda, né? E associando com uma ideia da escala da montanha que faz muito sentido. Muito bem. E aí, Tássio, o que você me diz? O que você pensou durante essa explanação toda? Essa reflexão sobre a escalada, né? Eu fiquei impactado com isso, na verdade. Mudou Vai lá totalmente o meu ver, vai estudo. lá ver. Esse cara é maluco. 910 metros, o cara tá escalando aquela porra. 910 metros sem cordas. Uhum. Agora, repara, o cara é muito inteligente, né, esse Nathan. Se alguém descobrir o sobrenome, por favor, me digam. Simplesmente porque ele está usando isso para chamar atenção. Sim. Entendeu? Porque o cara tá falando sobre onde, de repente, você vê aquela imagem do cara que tá trepando a 500 metros de altura, sem corda. Eu acho impressionante. Eu acho impressionante. Muito bem. O que você pode melhorar no seu estudo, Tássio, baseado nisso que foi falado agora? Eu vou tentar levar muito mais a sério agora. Como se eu realmente morresse, se errasse, não sei. Talvez você podia fazer o seguinte, você vai no telhado do seu prédio e começa a estudar na beiradinha. Ai, ai, tô brincando, obviamente, mas sei lá, é curioso, né? Não, para mim é um pouco forçação de barra, mas o cara tá vendendo um peixe muito bem vendido. Eu não sei vender um peixe assim, não. Tá? Muito bem. E você, Leandro? Alguma coisa salta? Eu já tinha ouvido falar nessa modalidade de escalada solo, né? E eu achei bem interessante essa analogia aí. Você sabe, eu já tinha visto esse vídeo desse cara, né? Isso já apareceu na TV em algum momento, e eu gosto muito desses esportes alternativos, e eu vi todinho. Aham. Legal. Já vi alguns vídeos de escalada solo e achei, mas eu nunca tinha pensado nessa analogia, né? Porque na música, se a gente erra, a gente não vai morrer, né? Mas aí eu achei interessante a analogia
por essa mentalidade, né, de você estudar, às vezes, como se sua vida dependesse daquilo, e separar os movimentos bem, estudar detalhadamente cada aspecto. Então, eu sugiro que vocês vão dar uma olhada no outro vídeo que eu mandei ontem para o grupo, que é sobre a história de escalas campanella misturado com harmônicos. Na realidade, é harpa harmônico, campanella harmônico acaba sendo a mesma coisa. E ele se colocou, esse Nathan, o desafio de aprender a fazer bastante bem a técnica em 2 dias, estudando 4 horas por dia. Agora, ele botou o metrônomo a 100 e começou a fazer tom, 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 estudando tipo o harmônico do baixo com o polegar. Entendeu? Coisa assim, essa escala pentatônica, ele fez outro tipo de escala, e depois fazendo escalas com ligados. E o cara basicamente está dizendo, olha, eu quero mostrar para vocês que se vocês focam bastante, vocês conseguem aprender uma técnica nova em 2 dias. Mas depois diz, mas não tenta fazer o que eu fiz, é melhor vocês passarem isso ao longo de 2 semanas. Mas a questão é que o cara tem um foco. Agora, o interessante aqui é o seguinte, isso tem a ver com aquilo que eu comentei no início da aula. Quando eu estou passando esses novos exercícios, às vezes técnicas para vocês, é interessante vocês começarem a dedicar 15, 20 minutos por dia, naquela semana, a essa nova técnica, porque aí vai uma dica muito boa. Sabe uma coisa que faz a gente focar bastante? Novidade. Se a pessoa só faz aquilo que é velho, acaba ficando muito cansativo. Então, você ter um momento no seu estudo diário, que você vai pegar aquela coisa que você não entende e tentar entender, isso vai fazer com que você foque bastante. Tá? Beleza, Leandro. Jean, você tem algum comentário? Eu vi que você chegou no meio, mas talvez você tenha algum comentário. Vai lá. Pode falar. A gente não está ouvindo você, Jean. Você está falando? Tá, então depois você tenta resolver isso e quando você conseguir o áudio, aí você comenta, tá? Muito bem. E quem não falou ainda, eu acho que foi já todo mundo, né? Porque o Richard teve que pular fora. Gente, então por hoje é só. Até amanhã eu vou estar mandando esses textos que eu vou ter que dar umas alteradas no texto sobre ligados. Engraçado, eu falei mais coisa na minha explanação oral sobre ligados do que eu tinha escrito. Então agora eu vou ter que mudar o texto lá para corrigir. E, bem, uma boa semana para todos vocês e a gente se vê em algum momento próximo, tá? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Nicolas. Boa semana.